A Candinha está conversando com a Malu e diz que dois peões estão ansiosos para ver o filho dela e pergunta se ela sabe qual nome eles querem dar para o bebê. A Malu pergunta qual. A Candinha dá uma risada muito doida e diz que é o Leopardinho. Claramente, a Malu não gosta do que ela escuta e a Candinha pede para ela não se irritar, porque ela não deve pensar que eles estão achando que ele, o bebê, é filho do leopardo. Isso não, é porque já que ele vai nascer ali na fazenda, colocaram esse nome. Mas que é para ela esquecer isso e pergunta como ela pretende colocar o nome do bebê dela. A Malu diz que gostaria muito que o nome do filho dela se chamasse João Miguel, o mesmo nome do pai dele. A Candinha fica animada e pensativa. A Malu confirma mais uma vez que queria muito colocar o nome de João Miguel em seu filho igual ao do seu pai, mas sabe muito bem que ela não vai poder fazer isso. A Candinha pergunta por que não, já que o João Miguel nem vai saber disso. A Malu diz que ela sabe muito bem que o mundo dá muitas voltas e pode passar muitos anos, mas que no final ela garante que ele descobre tudo. E não sabe na verdade o que o Miguel vai fazer quando souber, mas que se tiver o nome dele, deixará isso à prova que o filho é dele. A Candinha pergunta e daí? E depois fala se ela tem medo de ele ir até lá e pegar o filho dela. A Malu responde que se tiver um filho homem, talvez ele venha sim. A Candinha diz que não é bom elas esquentar a cabeça com isso agora, por favor, e que talvez seja até uma mocinha. Então, que nome daria se ela fosse uma mocinha? E pergunta se seria bom Maria de Jesus. A Malu diz que não, porque tem que ser um nome mais alegre, porque esse nome é muito triste. A Candinha diz, caramba, agora você me deixou passada, e pergunta o que tem de triste no nome dela. A Malu diz que para ela esse nome é muito triste e pede que ela preste atenção. E diz que Jesus foi crucificado e depois Maria, a mãe dele, sofreu muito porque perdeu seu filho. A Candinha diz, ah não, olhando assim, realmente. A Malu diz que olhando assim ela tem dois nomes tristes e pergunta se ela não acha isso. E depois ela fala que essa tristeza já passou com o amor pelo João Miguel, porque esse amor é impossível e que ela perdeu e jamais vai poder ser realidade. A Candinha diz que não, porque o resultado desse amor está ali e aponta para a barriga da Malu e diz que é uma criatura tão bonita que ela vai ter. A Malu chorando diz que entende sim, mas é porque ela e o João Miguel não estão mais juntos e nem vão ficar juntos nunca, porque o filho dela e ela vão para um lado e o João Miguel vai para o outro e infelizmente vai ser assim para sempre. A Estefânia ainda está conversando com a Viviana e diz que o Amador ficou sabendo que a órfã está sentindo as dores de parto e ela vai para lá para ver se os caras vão conseguir concretizar o plano deles. Mas o Miguel está muito desconfiado e ele não tira os olhos da Viviana enquanto conversa com a Estefânia. A Viviana, por sua vez, dá uma risada comemorando o que pode acontecer com a Malu, mas disfarça porque o Miguel não tira os olhos dela. A Estefânia pergunta do que elas estão sorrindo mesmo. A Viviana faz questão de falar bem alto que aceita sim, isso desdobrando a conversa porque, como já falado, o Miguel nem pisca olhando para a Viviana. A Estefânia, muito esperta, diz que já entendeu tudo e fala que ela deve estar acompanhada, por isso ela está falando assim, e pergunta quem é, se é o João Miguel. A Viviana responde que exatamente. A Estefânia diz que então ela vai desligar e pede para ela ligar para o celular dela quando ela puder, para saber mais notícias. E se ela quiser, elas podem tomar um café e que pode ser a qualquer dia na casa da tia dela, Isabela. Viviana diz que sim e que liga mais tarde para ela para combinar tudo. A Estefânia diz que perfeito e desliga o telefone. O Miguel não dá uma palavra, mas continua desconfiado e encarando a Viviana, que faz a mesma coisa ao desligar o telefone. Ele questiona a Viviana o que a Estefânia queria. A Viviana responde que era para chamar ela para ir para um desfile de moda. Então ela já está indo e se levanta para ir embora. O Miguel interrompe e diz que eles iriam conversar. A Viviana diz que lamenta muito e pede para deixar isso para outra hora, porque ela quer se arrumar para sair mais tarde. O Miguel pergunta se ela vai no desfile de moda. Ela não responde, sorri e depois fala que vai se arrumar. O Miguel pergunta mais uma vez então para onde que ela vai.
A Viviana fala que vai se arrumar para sair e desaparecer. O Miguel pergunta se ela vai sozinha. A Viviana responde que sim, sozinha, a menos que ele queira acompanhar ela. Mas sabemos que aí tem uma jogada, porque ela sabe muito bem que o Miguel não vai, por isso que ela convida. A cena corta e vai para a Malu, que está pensando no Miguel e falando que se for um menino vai se chamar João Miguel, porque esse nome é do pai dele e ela seria muito egoísta se não colocasse esse nome. Nesse momento, a Micaela entra e pergunta como que ela está. A Malu responde que está muito melhor. A Micaela pergunta se ela está melhor ao ponto de receber uma visita. A Malu se assusta e pergunta quem foi que veio visitar ela. A Micaela diz que foi aquele amigo dela que veio da outra vez, chamado Amador. A Malu não fica feliz com essa visita e não fala nada. A cena volta para o Miguel e a Viviana, que ainda estão discutindo. O Miguel diz a Viviana que ela está doente. A bicha é tão ruim que ainda diz que está doente, mas é só da memória, e que isso não impede que ela venha se divertir. E além disso, ele mesmo falou que quer que as tensões entre eles dois desapareçam, e ela quer que as coisas entre eles melhorem, e isso pode ser um benefício sair junto com ela. Isso seria uma boa terapia. Depois a Viviana dá sua cartada final e diz que pela maneira que ele reage ao convite dela, é uma forma que ele quer dizer que não quer de jeito nenhum resolver a situação deles dois. Então é bingo. O Miguel pergunta para onde ela quer ir. A Viviana sorri e diz para onde ele quiser, para que eles possam se divertir um pouco. O Miguel diz que tudo bem e pede para que ela se arrume e à noite eles vão sair. A Viviana consegue o que quer e diz que isso é maravilhoso, chama o Miguel de meu amor e manda um beijinho e depois sai. Mas só para vocês entenderem essa situação, a Viviana está armando um plano para deixar o Miguel bêbado e colocar ele na cama dela e depois falar que a noite foi incrível. Dizer que eles dois ali tiveram um lance e deixaram o Miguel sem saída. Mas o Miguel está ligado na malícia da Viviana. Quando ele fica sozinho, ele diz: ela está brincando comigo. Eu tenho certeza que ela está brincando comigo. Mas vamos ver quem pode mais. Vamos ver. Meu Deus, por que a vida me separou da Malu e me deu essa mulher? Mais à frente, a Viviana liga novamente para a Estefânia e as duas conversam sobre a Malu. A Estefânia diz que a Malu está sentindo muitas dores, mas que só podem esperar o parto daqui uns 15 dias. A Viviana diz que 2 semanas passa muito rápido e a Estefânia responde que foi exatamente o que o Amador disse e pergunta sobre o café, se elas deixam isso para um outro dia. A Viviana diz que de qualquer maneira ela não iria poder ir, porque o João Miguel acabou de chamar ela para sair naquela mesma noite e evidentemente ela não poderia recusar. E isso principalmente para ela ter o prazer de deixar a outra esperando. Além de tudo isso, essa noite será totalmente decisiva, porque depois desse dia o João Miguel não vai poder se afastar dela nunca mais. E deixa a Estefânia, além de curiosa, com muita raiva.